Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira, dia 10 de setembro, você vai conferir. O julgamento do balanço do Legislativo de Nossa Senhora do Livramento. Da representação interna aberta contra a Prefeitura de Nobres. E ainda o julgamento das contas de mais 2 fundos de previdência. É o TC Notícias que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros do TCE julgam procedente representação interna aberta contra a Prefeitura de Nobres e multam o gestor. Os detalhes você confere na reportagem. A representação interna contra a Prefeitura de Nobres foi aberta após uma denúncia anônima feita na ouvidoria do TCE de Mato Grosso, relatando supostas irregularidades em 3 contratos e em um aditivo de contrato firmados pelo Executivo Municipal. Os contratos tratavam de recuperação de 23 quilômetros de estradas na região da Lagoa Salgada, recapeamento e drenagem em vias urbanas e ainda reconstrução de 2 pontes de madeira nas localidades do Rio Soberbo e Córrego Cerquinha. Na análise dos contratos, ficou evidenciado que as empresas que participaram dos procedimentos licitatórios já haviam tomado conhecimento antecipadamente dos serviços que seriam executados na obra, tendo inclusive participado da elaboração do orçamento base, contrariando o princípio constitucional da isonomia. Nesse sentido, o relator do processo, conselheiro Alencar Soares, votou pela procedência da representação contra a Prefeitura de Nobres, multando o chefe do Executivo, José Carlos da Silva, em R$ 1.600, devido à prática de atos em ofensa à lei de licitações. Voto pela procedência desta representação de natureza em face à Prefeitura Municipal de Nobres, gestão do senhor José Carlos da Silva, em razão da comprovação nos atos da existência de impropriedades na fase interna dos convites, combina ao gestor, prefeito da Prefeitura Municipal de Nobres, senhor José Carlos da Silva, a multa pecuniária de 50 UPF, de atos de gestões ilegais com grave ofensa à Lei 8.666 e princípio da administração pública representada pelas impropriedades apuradas. Confira agora como foi o julgamento das contas de 2009 do Fundo de Previdência de Porto Esperidião. Regulares com recomendações e determinações legais. Assim foram julgadas as contas do Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores de Porto Esperidião, o Prev Porto, administrada em 2009 por Luiz Carlos dos Santos. A autarquia arrecadou mais do que gastou, apresentando um superávit no valor de R$ 561.600. No entanto, o relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, constatou uma irregularidade referente ao atraso no envio de informações ao sistema Aplique da carga inicial e dos meses de janeiro e março de 2009. Como a falha apenas demonstrou a ineficiência do controle interno do fundo e não causou prejuízos ao erário, as contas foram julgadas regulares, mas com a aplicação de multa de R$ 480 ao gestor e ainda com a recomendação para que a falha verificada não se repita. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares com determinações legais e recomendações das contas anuais de gestão do exercício de 2009 do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Porto Esperidião. Uma representação interna contra a Câmara de Vereadores de Alta Floresta também foi julgada. O Pleno do TCE determinou uma diligência externa, já que não foi concedido ao gestor o direito à ampla defesa e contraditório. A íntegra do processo está disponível no portal tce.mt.gov.br. Regulares, assim foram julgadas as contas anuais do Fundo de Previdência de Paranaíta. O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Paranaíta, o Previpar, foi administrado em 2009 por 2 gestoras. Itagiba Delas Justina, entre 2 de janeiro e 17 de setembro, e Tânia Maria Zanetti, do dia 18 de setembro a 31 de dezembro do ano passado. Na análise do relatório, foi verificado pela equipe técnica da 5ª Relatoria que o Previpar arrecadou quase 321 mil a mais que o previsto, um montante de R$ 971 mil.
Apesar da constatação de 2 irregularidades referentes à nomeação do Conselho Curador e ainda despesas administrativas do RPPS acima do limite legal, ao notificar as gestoras, ficou comprovado por meio de documentos que as falhas foram sanadas. Por isso, o relator do processo, o conselheiro Humberto Bozaipo, votou pela regularidade das contas. Acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares as contas anuais de gestão do Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores do município de Paranaíta, exercido 2009 sob a responsabilidade de Itagiba Delas Justina e Tânia Maria Zanetti nos seus respectivos tempos em que ocuparam essa função. Contas da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Livramento são julgadas regulares, mas com recomendações e determinações legais. O Legislativo de Nossa Senhora do Livramento, localizado a 42 quilômetros de Cuiabá, que em 2009 foi presidido pelo vereador Volnélio Oliveira de Queluz, apresentou uma gestão equilibrada. Além disso, respeitou os limites constitucionais e legais, a exemplo do cumprimento do percentual máximo destinado aos gastos com folha de pagamento, que foi de 65,19%. Outro fator favorável foi o subsídio pago aos vereadores em relação ao subsídio dos deputados estaduais, que foi de 16,15% dentro do limite de 20%, já que, de acordo com o IBGE, o município de Nossa Senhora do Livramento contabilizou 2.345 habitantes. No entanto, falhas decorrentes da fragilidade do controle interno da Câmara Municipal foram detectadas pelo relator do processo, conselheiro Alencar Soares, mas como elas foram de natureza contábil e formal e não evidenciaram qualquer dano ao erário, fato comprovado no voto vista do conselheiro Antônio Joaquim, o Pleno do TCE julgou o balanço regular, mas com determinações e recomendações ao gestor. Tenho que a medida mais sensata por hora é orientar de forma persuasiva os jurisdicionados a criar mecanismos hábeis para implementar com eficiência o controle interno do ente municipal. Nós ficamos por aqui. As edições dessa semana do TCE Notícias estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau!